E a segunda parte da aula é justamente o Concílio Vaticano II e a liberdade religiosa. Ou seja, o erro contido no Concílio Vaticano II a respeito da liberdade religiosa, em especial na Declaração Dignitatis Humanae. E eu faço esse apelo a vocês. Não acreditem no Padre Matias, não acreditem em mim. Leiam a Dignitatis Humanae, leiam a Immortale Dei, leiam a Libertas, ambas do Papa Leão XIII, leiam a Mirare Vos do Papa Gregório XVI, leiam a encíclica Vehementer do Papa São Pio X, leiam a Quas Primas do Papa Pio XI, e leiam este documento aqui que eu só encontrei no site da Montfort, que é a bula Unam Sanctam. Esse documento aqui é bem antigo, é de 18 de novembro de 1302. Leiam a bula Unam Sanctam do Papa Bonifácio VIII. Vejam o que o Papa Bonifácio VIII vai afirmar a respeito da relação entre o poder espiritual e o poder temporal. Vejam que imagem bonita. Aqui é a teoria, ou melhor, aqui é a doutrina do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia dizer de uma forma um pouco forçada, é essa doutrina de forma pura. Vejam o que dirá o Papa Bonifácio VIII. As palavras do Evangelho nos ensinam. Esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da Igreja. A espada espiritual e a espada temporal. Mas esta última deve ser usada para a Igreja, a espada temporal, enquanto que a primeira deve ser usada pela Igreja, a espada espiritual. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo, se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Então vejam que é muito bela essa doutrina, e essa é a doutrina dos dois gládios, né, das duas espadas. E aí no final, né, o Papa Bonifácio VIII, vejam que ele vai declarar a sua autoridade. Eu até destaquei aqui. Por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessária a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice. Vejam que autoridade, né, do Papa Bonifácio VIII ao proclamar a bula Unam Sanctam. Então aqui está esta doutrina do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, como eu falei, em estado puro. E aí nós entramos no Concílio Vaticano II. Aqui nós entramos nos erros do concílio a respeito da liberdade religiosa. Caso a aula esteja muito longa, é só fazer um sinal, tá? Que eu me sensibilizarei aos apelos de vocês. Mas vamos lá. O que ensina o Vaticano II sobre a liberdade religiosa? A declaração do Vaticano II sobre a liberdade religiosa, Dignitatis Humanae, afirma. Vejam a afirmação da Dignitatis Humanae depois de tudo aquilo que a gente já leu sobre a doutrina de sempre da Santa Igreja. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Essa liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou de qualquer autoridade humana,
e de tal modo que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma em privado e em público, só ou associado com outros dentro dos devidos limites. Vejam que aqui, e eu chamo a atenção que o erro da Dignitatis Humanae, em uma primeira leitura, ele vai ser bem sutil. Porque qual é a maldade que há? Eu falo maldade porque em algum momento aqui o Padre Matias vai demonstrar que isso foi fruto da vontade daqueles mesmos heréticos modernistas que eu citei na aula passada. Diversos deles contribuíram para o texto final da Dignitatis Humanae. Então foi algo feito de forma premeditada e intencional. E claro que tem que ser feito de forma sutil, porque senão não seria aprovado. Então, o que há de pernicioso aqui? Porque sob um falso pretexto, e válido inclusive, de proteger as consciências, ou seja, dizer que uma pessoa não pode ser obrigada a ser católica, obrigada a se converter à fé católica, é defendida uma medida que não tem absolutamente nada a ver com isso, que é resguardar o direito de uma pessoa cultuar um falso Deus, exercer uma falsa religião em público, por exemplo. Como se você impedir o culto público a um falso Deus, o exercício público de uma falsa religião, equivalesse a obrigar aquela pessoa a se converter à fé católica. Isso não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Num Estado católico, numa sociedade católica, num país católico, essa conclusão é absurda. E quando nós lemos a Dignitatis Humanae, nós percebemos isso claramente. Então, é de fato algo muito pernicioso e que nós precisamos, e por isso é que eu quis separar a aula nestas duas partes, para que nós pudéssemos nos formar na doutrina católica e pudéssemos identificar o mal que há aqui. Então, aqui já fica muito claro o primeiro mal, que é a defesa de um direito a um culto público, não apenas privado. E um direito, não a tolerância a um erro. Aqui já há uma ruptura claríssima nesses dois pontos. Não se fala de tolerância ao erro, fala-se de um direito ao exercício de uma falsa religião. Não há direito ao pecado. O pecado jamais será um direito de quem quer que seja. Exercer uma falsa religião é um pecado. E dos mais graves que alguém pode cometer, porque é um pecado que ofende o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então vejam que aqui está num documento oficial de um concílio a defesa do pecado como um direito, e nós veremos daqui a pouco um direito natural. Vejam o que o Padre Matias dirá na sequência. E também que esse pecado seja cometido, vejam, em público, ou seja, para o escândalo das demais pessoas e com a contribuição de que outras pessoas também deem a sua adesão àquele erro específico. O que se pode destacar nesse texto do Vaticano II? Primeiro, o Vaticano II não diz somente que ninguém deve ser coagido a crer, o que a Igreja sempre ensinou. Esse é o mote, aqui é que é pernicioso. Mas pretende também que ninguém possa ser impedido de exercer o culto de sua escolha. Depois, e isso é capital, o Vaticano II não fala mais somente de tolerância, mas reconhece aos adeptos de todas as religiões um verdadeiro direito natural a não serem impedidos de exercer seu culto. Enfim, esse direito não abrange apenas o exercício privado, mas expressamente o exercício público e a propaganda da religião. O Vaticano II promoveu, então, aquilo que a Igreja sempre condenou antes. Vejam que aqui também, além da liberdade religiosa, a Dignitatis Humanae ela também toca outro ponto que hoje é um ponto que se tornou um direito absoluto, mas que sempre foi condenado pela Igreja, que é a liberdade de expressão. O erro nunca teve direitos.
segundo a doutrina da Santa Igreja. Então não existe liberdade de expressão. Se você fala bobagem, se você fala algo errado, você não tem direito a propagar isto, porque isto levará as pessoas para o inferno. E hoje nós vivemos numa sociedade, até em meios às vezes que se dizem católicos, que defendem a liberdade de expressão. Então é importante que mesmo quando a gente combata a censura, hoje, que é tão feroz contra nós católicos, a gente precisa pontuar essa doutrina, para não parecer que nós somos liberais. Isso é fundamental. Quando eu combato a censura do STF, quando eu combato a censura das redes sociais, eu preciso sempre abrir este parênteses, vírgula, não sou liberal, e explicar que a liberdade de expressão sempre foi condenada pela Igreja. E vejam que o Concílio Vaticano II promove não somente a liberdade religiosa, mas também a liberdade de expressão no sentido de propaganda da falsa religião. E isso é muito claro pelo texto da Dignitatis Humanae. O Vaticano II quer de fato falar aqui de um verdadeiro direito natural do homem e não simplesmente de um direito positivo. E isso é muito claro pelo texto da Dignitatis Humanae. Vejam a resposta do Padre Matias. Infelizmente, sim. O Vaticano II apresenta o direito de não ser impedido de agir segundo a sua consciência em matéria religiosa como um verdadeiro direito natural. Enfatiza que esse direito se funda na dignidade da pessoa humana e não numa determinação jurídica humana. Só em seguida e por consequência deve também ser reconhecido como um direito positivo. Isso é muito claro por isso, porque quando nós lemos a Dignitatis Humanae, primeiro fala-se de um direito fundado na dignidade da pessoa humana. E é só no item seguinte que lá constará que é importante que esse direito conste nas leis positivas. Então, por uma questão de lógica, é evidente que o primeiro item falava de um direito natural, decorrente da dignidade da pessoa humana. Como não pensar... Agora, acabei de citar o Supremo Tribunal Federal. Qual foi o fundamento da descriminalização do aborto no caso dos anencéfalos? Qual foi o fundamento do reconhecimento da união homoafetiva, homossexual, da união de dois pares homossexuais? Qual foi o fundamento de tudo isso que o STF deu? A dignidade da pessoa humana. É impossível não enxergar uma relação em algo que é muito antigo, que a própria Igreja aderiu a esse erro e que hoje é fundamento para decisões tão perniciosas que nós vemos nessa, infelizmente, demoníaca Suprema Corte que paira sobre nós. Então vejam que fica tudo muito claro. Então, por favor, eu vou fazer esse apelo a aula toda. Leiam a Dignitatis Humanae. Não acreditem em mim. Não acreditem nem no Padre Matias. Leiam a Dignitatis Humanae, leiam os documentos tradicionais e comparem o que é ensinado em um e no outro. Aí o Padre Matias vai perguntar mais à frente de forma direta: a liberdade religiosa do Vaticano II contradiz o ensinamento da Igreja? A liberdade religiosa do Vaticano II não contradiz somente o ensinamento da Igreja, mas também, e em primeiro lugar, a sua prática constante. Como o Vaticano II contradiz a prática constante da Igreja? Então vejam que aqui o Padre Matias vai fundamentar por que isto que eu acabei de ler é errado. Os santos nunca hesitaram em depredar os ídolos, destruir os seus templos, fazer legislar contra as práticas pagãs ou heréticas. A Igreja, sem nunca forçar a crer ou a receber o batismo, sempre se reconheceu o direito e o dever de proteger a fé de seus filhos e de impedir, quando podia, o exercício público e a propaganda dos falsos cultos. Admitir o Vaticano II é admitir que há 2 milênios os papas, os santos, os padres e doutores da Igreja, os bispos e os reis cristãos violaram constantemente um dos direitos naturais da pessoa humana, sem que ninguém dentro da Igreja jamais tenha percebido. Uma tal tese é tão absurda quanto
ímpia. Vejam que clareza. E aqui, vocês sabem, né, quem acompanha esse curso e quem tem acompanhado as minhas últimas aulas, sabe que eu gosto muito das imagens familiares, né? Então, pensemos aqui num pai de família que quer promover a fé católica na sua família. Esse pai jamais poderá obrigar o seu filho a partir da idade da razão. É claro que no início da idade da razão o filho ainda é muito submetido, mas em algum momento o filho terá que escolher ser católico. E hoje, infelizmente, há pessoas que dizem que não batizarão os seus filhos porque isso é um ato arbitrário. Vejam que, de alguma forma, essa é a mentalidade da Dignitatis Humanae. Essa mentalidade desses pais, desculpe a palavra, idiotas, que não batizam os seus filhos para respeitar a liberdade deles de escolher a sua religião. E aí, algumas pessoas até, mas então por que vocês não deixam de dar comida, né? Deixa eles escolherem. Não coloca roupa, né? Já que eles têm que escolher. Então é evidente que o pai ali, que é um monarca na sua família, ele vai favorecer o bem comum. Então o que ele fará? Ele batizará o seu filho, que ainda necessita que ele tome essa decisão por ele. Ele colocará imagens na casa, um crucifixo, ele rezará com o seu filho. Isso é a autoridade civil que implementa medidas na sociedade para favorecer a verdadeira religião. Porque aquele pai sabe que a religião católica é a verdadeira. Só que parece que as nossas autoridades eclesiásticas hoje não sabem disso, ou não creem nisso, que a religião católica é a verdadeira, porque elas dizem que um rei, um primeiro-ministro, um presidente, o que quer que seja, não pode limitar o exercício aos falsos cultos, que isso seria a violação de um direito natural da pessoa, quando, pelo contrário, isso é um ato de extrema caridade, porque você favorece a verdadeira religião e você favorece que as pessoas trilhem o caminho da salvação. Vejam que faz todo o sentido. E como essa atitude dos nossos pastores hoje é completamente ímpia. De fato, como diz o Padre Matias. É uma atitude ímpia, é uma atitude de quem perdeu a fé católica. É uma atitude de quem não crê mais que a fé católica é a verdadeira e não a outra. Não há outro caminho de salvação. Então vejam, essa pergunta aqui é muito precisa também. Nunca houve na igreja defensores da liberdade religiosa? Essa pergunta é espetacular. Porque nós podemos também cair no erro de pensar que a defesa do erro da liberdade religiosa começou entre os séculos 19 e 20, começou na Revolução Francesa, ou não, poderíamos pensar pior, que começou no Concílio Vaticano II. Vejam que resposta espetacular. Sempre houve na igreja defensores da verdadeira liberdade religiosa, aquela da verdadeira religião, assim como da mansidão cristã, mas jamais da liberdade religiosa, tal qual promove o Vaticano II. Os primeiros defensores da liberdade para todos os cultos foram, vejam bem quem foram, os hereges ou inimigos da igreja. Seus grandes inspiradores foram os filósofos ingleses do século XVII, depois os filósofos franceses das luzes do século XVIII. Os católicos que em seguida creram ser hábil reclamar essa liberdade contra os perseguidores, formaram o grupo que chamamos de católicos liberais, várias vezes condenados pelos papas. Então vejam que o Padre Matias agora, eu também pularei esta parte, o Padre Matias ele vai falar das 4 ondas do liberalismo dentro da igreja e como estas 4 ondas foram condenadas por sucessivos papas. Então, quem quiser se aprofundar, eu até vou indicar os livros agora, eu tinha colocado para indicar mais para o final da aula. Eu trouxe aqui alguns livros para quem quiser se aprofundar na questão do liberalismo. Primeiro aqui, eu cito esse livro que inclusive vende aqui no Centro Dom Bosco,
é um livro de Monsenhor Marcel Lefebvre, Do Liberalismo à Apostasia, a Tragédia Conciliar. Este livro aprofundará demais a questão do liberalismo e a sua adoção no Concílio Vaticano II. Então, realmente é um livro muito bom, publicado pela editora Permanência. Esse livro aqui também de um padre espanhol, que é o padre Félix Sardá e Salvani, O Liberalismo é Pecado, que está aqui publicado pela editora Santa Cruz. Inclusive, os nossos irmãos lá do centro do Instituto Grácia, né, que é o Centro Dom Bosco lá de São José dos Campos, publicaram já livros do padre Félix Sardá e Salvani. Então, O Liberalismo é Pecado, também um livro. E este livro aqui da Permanência, que é um livro diferente, né, não falará tanto de questões sobre uma ótica eclesiástica, por mais que fale dos católicos liberais, A Ilusão Liberal, de Louis Veuillot, né, perdão pelo meu francês, da editora Permanência, também. Quem quiser se aprofundar nessa questão do liberalismo, para efeito de eficiência mínima da aula, eu tenho que pular essas questões, mas aqui eu até destaquei aqui no meu resumo da aula, mencionar que os chamados católicos liberais, entre aspas, tá? Não é possível ser católico e liberal ao mesmo tempo. Quando a gente fala de um católico liberal, é sempre entre aspas, foram condenados pelos papas. Nas sucessivas ondas, que foram 4 no total, do liberalismo na Igreja, até meados do século XX. Então, até meados do século XX, nas suas 4 ondas, o liberalismo ele foi condenado. Então, eu continuarei aqui simplesmente no final para a gente fechar essa parte assim que é importantíssima do estudo dos erros do concílio a respeito da liberdade religiosa. Deixa eu só achar aqui a pergunta. Vamos lá. É desafiador. Vocês não têm ideia como é desafiador selecionar as perguntas e encontrá-las exatamente. Só esse item aqui tem 26 perguntas, só para vocês terem uma ideia. Eu tive que selecionar algumas aqui para que a gente pudesse se aprofundar na questão. A liberdade religiosa do Vaticano II é atingida por todas essas condenações ao catolicismo liberal? Então aqui é a extensão do erro, né? Aqui o padre Matias vai avaliar a extensão do erro desta liberdade religiosa que é promovida no Concílio Vaticano II, se ela é atingida ou não por todas essas condenações que foram feitas pela Igreja ao liberalismo nas suas 4 ondas. Vamos lá. A liberdade religiosa do Vaticano II é atingida por várias dessas condenações. Em Quanta Cura, por exemplo, Pio IX condena essa opinião errônea, muito fatal à Igreja Católica e à salvação das almas, e que nosso predecessor Gregório XVI chamava de delírio, a saber, que a liberdade de consciência e de culto é um direito próprio a cada homem, e que deve ser proclamado em todo o Estado bem constituído. Condena igualmente o erro a seguir como contrário à Sagrada Escritura, à Igreja e aos santos padres. O melhor governo é aquele em que não se reconhece ao poder a obrigação de reprimir, pela sanção das penas, os violadores da religião católica, enquanto não requerer a tranquilidade pública. Então, isso aqui é uma sentença condenada. Então, vejam que isto que é defendido pelo Concílio Vaticano II, especialmente na Dignitatis Humanae, é algo que foi condenado de forma infalível pela Igreja, por diversos papas, e que hoje nós aceitamos como verdade de fé. Esse é o ponto. Nós que não nos aprofundamos neste assunto, aceitamos essa má doutrina, aceitamos esse erro como uma verdade de fé. Então, esse é o mal que nós temos que evitar. Pode citar um outro papa? O padre Matias ainda não satisfeito de citar o Papa Gregório XVI e o Papa Pio IX sobre essa questão, ele vai citar o Papa Leão XIII também. Leão XIII, em Libertas, alertava não só contra o Estado ímpio, mas também contra um Estado que quisesse estar animado em relação a todas as religiões, como se diz, das mesmas disposições, e outorgar-lhes indistintamente os mesmos direitos,
o que finalmente desembocaria no ateísmo. Um tal estado pecaria contra a justiça e contra a razão. Vejam, a doutrina é muito clara, é muito evidente, é isso que nós observamos. O Estado laico na prática, e o Papa Leão XIII dizia isso lá na Immortale Dei, o Estado laico na prática é um Estado ateu. É um Estado que rejeita a religião. O laicismo, esta sã laicidade, que alguns assim definem, ela é um ateísmo prático. O Estado que não tem uma religião oficial, o Estado que não se submete à verdadeira religião, o Estado que não é católico, a sociedade que não é católica, ele é ateu. Ele acaba por rejeitar a religião. Isso é evidente na prática. Eu nem preciso estudar o assunto, é simplesmente observar o que aconteceu com todas as sociedades que se pretenderam laicas na história. É simplesmente isso. Encontra-se o mesmo ensinamento entre os papas do século XX, vejam, Pio XII. Pio XII, que é o último papa a defender essa doutrina autenticamente católica. Pio XII ensinou em 6 de outubro de 1946. A Igreja Católica é uma sociedade perfeita, que tem por fundamento a verdade de fé infalivelmente revelada por Deus. Tudo que se opõe a essa verdade é necessariamente um erro, e não se pode objetivamente reconhecer ao erro os mesmos direitos que à verdade. Então vejam que até Pio XII a doutrina é muito clara, e eu faço questão de salientar isso porque o primeiro a promover esses erros de uma maneira talvez ainda velada foi justamente o Papa João XXIII. Se vocês lerem a Dignitatis Humanae, as primeiras citações que constam lá são de um documento que inclusive integra a doutrina social da Igreja do Papa João XXIII, que é a Pacem in Terris, paz na terra. E é justamente esse, é tão pernicioso que o mote também da Dignitatis Humanae é essa busca pela paz. Vejam como isso é pernicioso, como isso é mau, como isso é demoníaco. Nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho de São João muito claramente: eu vos deixo a paz, mas não é a paz do mundo. Não há paz fora da verdade. Não há paz fora da fé católica. Não há paz fora da salvação eterna no céu. Uma pessoa que está a caminho do inferno, uma pessoa que está a caminho da condenação eterna de si mesma, ela não está em paz, independentemente das circunstâncias da sua vida, independentemente daquilo que a cerca. Então, é uma busca pela paz que acaba por negar verdades de fé definidas pela Igreja ao longo dos séculos. Isso é pernicioso, isso é gravíssimo. E aí chegamos ao ponto prático, em que fica muito evidente a maldade dos autores da Dignitatis Humanae, que, de fato, de forma proposital, colocaram ali erros, inocularam no texto erros, de forma muitas vezes sutil, e até hoje nós sofremos as consequências disso. Vamos lá. Aqui, essa é uma aula mais, digamos, doutrinária, né, do que de fatos históricos, mas aqui o Padre Matias fala claramente desse ponto. Os autores de Dignitatis Humanae admitem que seu texto contradiz os ensinamentos dos papas anteriores? Vamos lá. Vários autores de Dignitatis Humanae foram obrigados a admitir que esse texto impunha dificuldades. O principal inspirador do texto, nós falamos dele na última aula, Padre Courtney Murray, reconhece, abre aspas, quase exatamente um século mais tarde, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa parece afirmar como doutrina católica o que Gregório XVI e Pio IX consideravam um delírio e uma ideia maluca. Fecha aspas. Vejam a declaração desse senhor sobre doutrinas definidas por papas do século anterior. Outro velho conhecido nosso deste curso, Padre Yves Congar. O Padre Congar confessa a seu turno, abre aspas, não se pode negar
que um tal texto diga materialmente uma outra coisa do que o sílabus de 1864, e mesmo quase o contrário das proposições 15, 77, 78, 79 deste documento. Vejam a gravidade disto. O padre Yves Congar tem ao mesmo tempo a coragem e a disfarçatez de elencar as disposições, as sentenças condenadas do sílabus que foram contrariadas, violadas pelo texto da Dignitatis Humanae. Vejam a precisão disso. E há pessoas que negam a realidade, que negam que haja erros em determinados documentos do Concílio Vaticano II, gravíssimos e cujos prejuízos nós sofremos até hoje. E além disso, mais uma vez o padre Yves Congar, abre aspas, colaborei nos últimos parágrafos, os que me deixam menos satisfeito. Tratava-se de mostrar que o tema da liberdade religiosa aparecia já na Sagrada Escritura. Ora, não aparece. Olha que absurdo. E, de fato, leiam a Dignitatis Humanae. Há uma parte dela que fala da liberdade religiosa na revelação divina, na Sagrada Escritura. E, de fato, quando a gente lê aquele item da Dignitatis Humanae, não há uma citação bíblica sequer. Eles próprios reconhecem isso. É até um pouco engraçado, assim, se a gente não tivesse todo o drama ali envolvido, seria engraçado, porque eles colocam lá no título a liberdade religiosa na revelação divina e não é citado absolutamente nada da Sagrada Escritura. E no próprio texto se reconhece que não há nada expresso na Sagrada Escritura a respeito da liberdade religiosa. E aqui a confissão do padre Yves Congar de que, de fato, não há nada sobre a liberdade religiosa na Sagrada Escritura. Como o Concílio Vaticano II pôde chegar a promulgar uma declaração que contradiz tão radicalmente a prática e o ensinamento da Igreja? Aqui está mais um fato histórico importantíssimo. Aquele velho conflito que nós mencionamos na aula passada. A Comissão Teológica Preparatória, constituída por João XXIII para preparar o Vaticano II, havia redigido um documento totalmente tradicional, resumindo a doutrina da Igreja sobre essa questão. Porém, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, presidido pelo cardeal Bea, havia preparado um esquema alternativo, destinado a agradar aos protestantes e aos maçons. Na sessão preparatória de 19 e 20 de junho de 1962, os textos da comissão e do secretariado chegaram juntos diante da comissão central e provocaram o mais dramático confronto que esse organismo conheceu. Os cardeais Ottaviani e Bea opuseram-se muito vivamente. Às vésperas do concílio, duas doutrinas contrárias faziam-se assim presentes. Uma se referia a toda a tradição da Igreja, a outra invocava as expectativas do mundo moderno. É esse exatamente o conflito. E o cardeal Bea é nosso velho conhecido da aula anterior, eu faço referência a esta aula que falou exatamente do Concílio Vaticano II, e este conflito entre o cardeal Bea e o cardeal Ottaviani é muito marcante no Concílio Vaticano II. Infelizmente, com sucessivas derrotas do cardeal Ottaviani, e é por isso que os documentos foram tão ambíguos e muitos deles, de fato, errados, como é o caso da Dignitatis Humanae, cujos erros são, sem dúvida nenhuma, não há outra palavra, são escandalosos. O Secretariado para a Unidade dos Cristãos impôs facilmente aquele texto inovador? É a última pergunta que tem prática neste item. O Secretariado para a Unidade dos Cristãos só conseguiu impor seu texto depois de 4 anos de pressão sobre os padres conciliares. Os inovadores esperavam fazê-lo votar em 1964, como uma espécie de arrependimento pelo sílabus de Pio IX, que completava seu centenário. Vejam a intenção perniciosa dos modernistas. Eles queriam publicar a Dignitatis Humanae,
que de alguma forma eram um antissílabos, né? Por mais que o Papa Bento XVI reconheça que a Gaudium et Spes também é um antissílabos, mas a Dignitatis Humanae também o é. E os inimigos da igreja queriam publicar 100 anos depois, mas isso não foi possível. Mas não conseguiram. Finalmente, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa foi votada e promulgada no fim da última sessão conciliar, em 1965. Para reduzir a oposição, moderou-se-lhe o tom e acrescentaram-se inúmeras passagens de aparência tradicional, mas a orientação fundamental permanecia liberal e a definição dada para a liberdade religiosa contradizia a doutrina e a prática constantes da Igreja. Então, é interessante isso também, vale a pena ressaltar a preocupação que há na Dignitatis Humanae de falar. Tem uma parte que fala, inclusive, que a religião católica é a verdadeira, é interessante isso. Mas é tão contraditório, né? Porque em um momento se fala que a religião católica é a verdadeira religião, mas ao mesmo tempo se defende, olha, pasmem, a liberdade religiosa como um direito natural, um direito inerente à natureza da pessoa, à natureza do ser humano. Isso não faz o menor sentido. E também há uma preocupação muito clara na sequência do ensinamento tradicional. Há diversas passagens em que isso é dito. Como se fosse assim, sucessivos papas antes de nós definiram e nós continuamos, como se houvesse uma continuidade ali, e não uma ruptura. Então é interessante isso, porque eles fazem referência à revelação divina sem citar nenhuma passagem da Sagrada Escritura, fazem referência à tradição, fazem referência aos papas anteriores, à doutrina tradicional da igreja, mas definem algo totalmente contrário ao que a igreja sempre ensinou. Então é algo feito de fato, de forma muito bem feita, é pernicioso mesmo, é mau, porque pega muitos desavisados de surpresa e nos leva para o erro mesmo, e pode nos levar para o inferno, sem dúvida nenhuma. E nós temos que ter muito cuidado com esses erros que são de fato sutis, porque se fossem grosseiros, fatalmente não passariam. Eles se tornam grosseiros a partir do momento que nós estudamos a doutrina tradicional e nos debruçamos sobre o documento, de fato, com atenção. E esse livro, evidentemente, abre os nossos olhos, abre o nosso horizonte. E aí a gente já caminha para o final dessa segunda parte, mas eu simplesmente aqui tenho uma segunda parte que o Padre Matias vai se questionar. Como o Vaticano II tenta justificar a liberdade religiosa? O decreto sobre a liberdade religiosa funda sobre a dignidade da pessoa humana. O concílio declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa tem seu fundamento na dignidade da pessoa humana, tal como a fizeram conhecer a palavra de Deus e a razão mesmo. Isso aqui está entre aspas, tá, gente? Por que os autores desse texto querem fundamentar o direito à liberdade religiosa na dignidade da pessoa humana? Para driblar as diferentes condenações já trazidas pela Igreja, notadamente contra a ideia de que o erro tem direitos. Era preciso encontrar para a liberdade religiosa um novo fundamento. Tentou-se, portanto, considerar as coisas do ponto de vista das pessoas, para aderir livremente à verdade religiosa. Estas devem estar isentas de coerção em matéria religiosa. E aqui eu vou pegar, porque aquilo que eu pretendia fazer não vai dar tempo, então talvez eu faça na próxima aula, porque é um exercício que eu gostaria de fazer em todos os casos, mas eu vou ler simplesmente a introdução aqui da Dignitatis Humanae, para que vocês percebam essa dinâmica maldosa. Vejam, aqui é um documento, tá? É a coletânea dos documentos do Concílio Vaticano II da editora Paulinas, e eu lerei aqui a introdução da Dignitatis Humanae. Vejam, aqui neste documento são os parágrafos 1042 e 1043, páginas 387 e 388. Eu vou ler só a introdução.
há hoje em dia uma consciência aguda da dignidade das pessoas. Isto já é pernicioso. Como é que um documento proclamado, publicado no século XX, um documento eclesiástico, vai dizer hoje em dia, uma consciência aguda da dignidade das pessoas? Quer dizer que a igreja não tinha consciência da dignidade das pessoas antes do século XX? Quer dizer que os apóstolos não tinham consciência da dignidade das pessoas? E aqui eu faço uma associação. Qual foi o argumento que o Papa Francisco utilizou para dizer que a pena de morte não está de acordo com a fé católica, não está de acordo com o Evangelho? Foi justamente este argumento. A maior consciência que hoje nós supostamente teríamos da dignidade das pessoas. Isso é um absurdo. Como é que eu vou dizer que aqueles santos de sétima morada que conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo tinham uma consciência menor do que a minha da dignidade de uma pessoa? Faz sentido isso? Faz sentido que um Papa declare isso no século XX, no caso o Papa Paulo VI e os padres conciliares? Isso não faz o menor sentido. Então é algo extremamente mau e que nos conduz para o erro. Vejam, cresce o número dos que pretendem que os seres humanos no seu agir sigam a sua própria maneira de ver, gozem de liberdade responsável e atuem conduzidos pela consciência do dever, muito mais do que impelidos por qualquer tipo de coerção. Parece que os missionários convertiam as pessoas à base da pressão. É isso que está por trás dessas palavras. Isso não é dito, mas o que está por trás é isso. Parece que São Francisco Xavier era um dominador de consciências, um tirano, e não um apóstolo, no sentido de homem enviado em missão. Nesse sentido, reclamam a delimitação jurídica dos poderes públicos, para que deixem espaço ao exercício da liberdade honesta, tanto por parte das pessoas como das associações. Tal exigência de liberdade nas sociedades humanas visa, em primeiro lugar, ao que diz respeito aos bens propriamente humanos, a começar pelo livre exercício da religião na sociedade. Vindo ao encontro de tais aspirações e desejando deixar claro que correspondem perfeitamente às exigências da verdade e da justiça, o concílio, vejam, recorre à tradição e à doutrina da Igreja, de que se tiram sempre coisas novas e velhas. Ainda cito o Evangelho. E aí vem o parágrafo em que o documento diz que a verdadeira religião é a católica. Vejam como isso é feito de fato, é mal, é o demônio mesmo, não tem, através de homens, claro. O concílio começa por proclamar que o próprio Deus comunicou ao ser humano o caminho a trilhar. Servindo, podem se salvar e alcançar a plena realização de si mesmo em Cristo. É esta a verdadeira religião. Aqui já vem aquela palavra, é esta a verdadeira religião de que a Igreja Católica e Apostólica é expressão. É o mesmo problema daquela expressão subsiste na Igreja. A Igreja ela é expressão da verdadeira religião, ela não é a verdadeira religião. Vejam como é sutil, encarregada que foi de difundi-la em toda a humanidade pelo próprio Senhor Jesus, que enviou os apóstolos com estas palavras: vão e preguem a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que lhes ordenei. Mateus 28, 19. A citação, inclusive, foi a mesma que eu citei no início da aula. É obrigação de todo ser humano buscar, abraçar e seguir a verdade, especialmente no que diz respeito a Deus e a sua igreja. Vejam. E aí conclui a introdução. O concílio proclama igualmente que se trata de um dever de consciência. A força da verdade que se faz forte e suavemente sentir ao espírito obriga em consciência todo ser humano. A liberdade religiosa de prestar culto a Deus
Exigência hoje de um número crescente de pessoas significa a rejeição de toda coerção religiosa por parte da sociedade civil. Não contraria em nada a doutrina católica tradicional sobre os deveres morais das coletividades e dos indivíduos humanos para com a verdadeira religião e a única Igreja de Cristo. Finalmente, tratando da liberdade religiosa, o concílio retoma pura e simplesmente a doutrina dos últimos papas sobre os direitos invioláveis da pessoa e sobre o ordenamento jurídico da sociedade. Vejam, que dá a impressão de que é uma doutrina tradicional. Dá a impressão de que eles vão reiterar o que os papas sempre ensinaram a esse respeito. E quando a gente chega no item seguinte, que é o último que eu lerei, é justamente o contrário. O item seguinte já diz exatamente o contrário do que a Igreja sempre afirmou nesta matéria, a respeito deste ponto. E o item é justamente intitulado desta forma: Objeto e Fundamento da Liberdade Religiosa. Então aqui está o objeto e o fundamento. Vejam aqui o erro. O concílio declara que a pessoa tem direito à liberdade religiosa. Tal liberdade consiste em que nenhum ser humano deve estar sujeito à coerção de outros indivíduos, nem da sociedade ou de qualquer poder humano. Em matéria religiosa, ninguém seja levado a agir contra a consciência, e desde que se mantenha dentro dos devidos limites, seja impedido de agir segundo sua consciência em público ou de forma privada. Aqui está o primeiro erro. Dizer que os cultos públicos aos falsos deuses e às falsas religiões não possam ser limitados ou mesmo impedidos de acontecer. Nós leremos daqui a pouco a Constituição do Império e vocês verão isto na prática, aqui no Brasil. Declara igualmente que o direito à liberdade religiosa se baseia na dignidade da pessoa, reconhecida pela razão e manifestada pela palavra de Deus revelada. O direito da pessoa à liberdade religiosa deve ainda ser reconhecido pelo ordenamento jurídico da sociedade para que se torne um direito civil. Aqui é o ápice. Aqui fica muito claro que a dignidade humana defende a liberdade religiosa como um direito natural. Eu não sei se vocês perceberam, porque primeiro diz: o direito à liberdade religiosa se baseia na dignidade da pessoa. E no item abaixo diz: o direito da pessoa à liberdade religiosa deve ainda ser reconhecido pelo ordenamento jurídico da sociedade para que se torne um direito civil. Então, primeiro, um direito natural, inerente à natureza da pessoa, e depois deve ser reconhecido na lei positiva como um direito civil. Isso é extremamente mau, extremamente pernicioso. Vejam como esses erros são claros. E o padre Matias, ele até cita um sacerdote que no bojo ali, no momento do concílio, ele vai denunciar o erro da dignidade humana, que é o padre Berto. Este padre Berto, ele denunciou naquele momento os erros. Então eu lerei aqui, para a gente já passar para o próximo item, eu lerei aqui simplesmente uma declaração do padre Berto durante o concílio a respeito da consequência grave desses erros promovidos pela dignidade humana. Vamos lá. O padre Berto, qual é a consequência que se deve tirar quanto ao texto do Vaticano II? O padre Berto explicava, vejam, durante o concílio: considera-se de uma maneira inadequada e completamente insuficiente a dignidade da pessoa humana, se se considera apenas em sua raiz o simples fato de ser dotado de razão e vontade livre. A dignidade da pessoa humana, adequadamente considerada, exige que se leve em conta os seus atos. O ignorante e o homem culto não têm a mesma dignidade. Sobretudo, a dignidade não é igual naquele que adere ao verdadeiro e naquele que adere ao erro, naquele que quer o bem
e naquele que quer o mal. Os redatores que construíram todo o seu esquema sobre uma noção inadequada da pessoa, da dignidade da pessoa humana, só com isso apresentaram um trabalho disforme de um extraordinário irrealismo. Com efeito, quer se deseje ou não, há entre as pessoas humanas, adequadamente consideradas, imensas diferenças de dignidade. E isso é tanto mais verdadeiro quando se trata do esquema sobre a liberdade religiosa, pois, com toda evidência, a liberdade religiosa convém à pessoa não segundo sua dignidade radical, que é a dignidade própria de todo e qualquer ser humano, mas conforme sua dignidade operativa. E assim, a liberdade não pode ser a mesma para a criança e para o adulto, para o idiota e para o espírito penetrante, para o ignorante e para o homem culto, para um possesso e para um inspirado pelo Espírito Santo, etc. Ora, essa dignidade que chamamos operativa não pertence ao ser físico, mas decorre, é evidente, da ordem intencional, ordem do conhecimento e da vontade. A negligência desse elemento intencional, a saber, a ciência e a virtude, é no esquema um erro muito grave. E aí tem uma citaçãozinha pequena ao final do Monsenhor Marcel Lefebvre, escreve então: na medida em que o homem adere ao erro ou se apega ao mal, perde sua dignidade terminal ou não a atinge. Não se pode fundamentar mais nada sobre ela. Então aqui é o ponto. Um fiel católico, ele sem dúvida nenhuma tem a mesma dignidade radical de um pagão. Ou seja, ambos são pessoas, ambos são seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eles não têm a mesma dignidade operativa, ou seja, a dignidade que decorre dos seus atos, a dignidade que decorre da sua vida. Porque um presta culto ao Deus verdadeiro, ao Deus unitrino, à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, única religião verdadeira. O outro presta um culto a um falso Deus, que nós já vimos que, segundo a Sagrada Escritura, é um demônio. Então, objetivamente, independentemente se essa pessoa é ignorante ou não, objetivamente esta pessoa adora um demônio através de uma falsa religião. Então é evidente que a dignidade operativa de um fiel católico e de um pagão, sob esta ótica, é evidente que ela é diferente. Então não é adequado dar os mesmos direitos a um fiel católico do que os direitos que um pagão tem com relação ao culto prestado a Deus. Porque na realidade, a rigor, um presta o culto devido a Deus e o outro simplesmente não presta culto algum. É essa a questão. Então é muito razoável, adequado, virtuoso que a Santa Igreja Católica seja protegida, resguardada, promovida pelas autoridades civis, ao passo que as falsas religiões sejam limitadas e, em alguns casos, quando for possível, suprimidas, para que, ao mesmo tempo, a sociedade, o Estado, preste o culto que ele deve ao Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, permita que naquela sociedade específica haja circunstâncias favoráveis à salvação eterna das pessoas. É esse o ponto. É essa a questão. E aí, restam aqui 3 capítulos. Um deles é o ponto central da aula. Aqui está o centro do erro da dignidade humana. Então, este aqui, de fato, eu preciso me deter. E os outros 2 são muito interessantes, porque o primeiro, eu simplesmente citarei, mas o primeiro, ele demonstra como a nova liturgia, a reforma litúrgica, a gente vai falar sobre ela numa aula própria, daqui a 2 aulas. A próxima aula é sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso, e a outra aula será sobre a reforma litúrgica.
E aí nós falaremos sobre todos os aspectos que envolvem a reforma litúrgica. Mas vocês observaram o que a reforma litúrgica fez com a festa de Cristo Rei? Quando o Papa Pio XI, na Paz Primas, estabeleceu a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, ele determinou que esta solenidade fosse celebrada no último domingo de outubro. Ao passo que com a reforma litúrgica ela foi colocada no último domingo do ano litúrgico. Então aqui tem uma maldade que é justamente aquela sobre a qual nós falávamos no início da aula. Na primeira visão, quando a festa de Cristo Rei fica no último final de semana de outubro, eu declaro a minha fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei ao mesmo tempo do céu, mas também da terra. É um Rei e que tem poder espiritual e temporal. E quando eu jogo esta festa para o final do ano litúrgico, isto significa, na prática, dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei no céu. Ele será Rei no final dos tempos. Ele será Rei com a parousia. E na prática, de alguma forma, com essa alteração litúrgica, ela é uma negação do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, do reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo em âmbito temporal. E é isso o que o Padre Matias falará num dos itens. E um outro item importantíssimo, que esse de fato me causou escândalo quando eu li, foi a insistência da Santa Sé, depois do concílio, para que os estados deixassem de ser católicos. Isto aconteceu com diversas nações, isso está escrito aqui, são fatos. E isso me escandalizou. Então vamos primeiro ao centro da aula, essa parte é fundamental. Depois simplesmente uma menção rápida dessa questão da festa de Cristo Rei. E depois, para fechar a aula, nós leremos essas consequências que, de fato, eu fiquei escandalizado quando eu li. Imagino que vocês também ficaram. A liberdade religiosa não é uma consequência da liberdade do homem. A liberdade não é um valor absoluto. Foi dada ao homem para que ele pudesse livremente decidir-se pelo bem. Que possa se decidir pelo mal é apenas um efeito e, ao mesmo tempo, um abuso dessa liberdade. Mais precisamente, a liberdade não foi dada ao homem para que pudesse escolher entre o bem e o mal, mas para que possa se mover ele mesmo em direção ao bem. Então essa é a doutrina da Igreja acerca da liberdade. E essa é a doutrina da Igreja que é negada pela dignitatis humana e por essa liberdade religiosa, por esse erro que é promovido pelo Concílio Vaticano II. E aqui fica uma dica de leitura para vocês. Leiam a encíclica Libertas do Papa Leão XIII, que ele vai se debruçar somente sobre este assunto da liberdade e vai mostrar ali qual é a doutrina da Igreja a esse respeito. E para nós ficará muito claro que a liberdade religiosa é um erro, sem dúvida nenhuma. Por que Deus deu a liberdade ao homem? A liberdade da vontade é uma consequência da inteligência. É necessária para que o homem possa amar a Deus, o que as criaturas irracionais não podem fazer. Confere, pois, aos homens uma grande dignidade, que os coloca bem acima das criaturas irracionais. A liberdade não implica o poder de fazer o mal. No estado atual das coisas, a liberdade implica para o homem o poder de fazer o mal, mas não o direito de o fazer. Um assassino não tem o direito de matar seu próximo. O homem que escolhe o mal abusa de sua liberdade. Qual é para o homem a regra do bem e do mal? É sua consciência? É verdade que o homem deve agir segundo sua consciência, mas há também, em primeiro lugar, o dever de a esclarecer, pois a consciência não é o critério último do bem e do mal. É apenas uma intermediária, transmitindo uma obrigação que dela não depende. Um homem pode ser culpado mesmo seguindo sua consciência? Sim. Um homem pode ser culpado mesmo seguindo sua consciência. Culpado não porque segue sua consciência, mas porque um dia falsificou-a.
Por exemplo, um médico estando persuadido de que o aborto não é um crime, ou porque foi negligente a bem informá-la. Por exemplo, um infiel nunca se tendo preocupado sobre a verdade religiosa. Então vejam aqui que o Padre Matias, neste breve parágrafo, ele desmonta essa dinâmica perniciosa que a Dignitatis Humanae segue. Porque a dinâmica perniciosa é a seguinte: os homens têm liberdade de consciência, então eles interiormente podem crer no que eles quiserem, como se isso já fosse um direito. Não é um direito. E ninguém pode ser coagido a crer com a Igreja, ninguém pode ser coagido a ser católico, isso é uma verdade, mas a partir disso, a Dignitatis Humanae vai declarar que, consequentemente, as pessoas devem ter a liberdade, o direito de prestar culto aos falsos deuses, exercerem as falsas religiões. Essa é a dinâmica da Dignitatis Humanae, e que nesse capítulo, por isso é que eu coloquei que aqui é o ponto central, porque aqui o Padre Matias acaba por desmontar essa dinâmica perniciosa. Um homem não pode ter falseado sua consciência sem sua própria culpa? Sim, um homem pode ter a consciência falseada sobre esse ou aquele ponto. Crer que tal ação ruim seja boa, sem que isso seja sua culpa. Fala-se então de uma consciência invencivelmente errônea, ou mesmo de uma pessoa em ignorância invencível. Já falei sobre isso nessa aula. Nesse caso, a ignorância impede esse homem de ser culpado, mas a ação permanece má em si mesma. Isso é que eu falei da análise objetiva do fato de alguém prestar culto a um Deus falso, aderir a uma falsa religião. O Estado deve respeitar a consciência de uma tal pessoa. Aqui, vejam que ele dá um passo adiante. Suponhamos que um assassino seja subjetivamente inocente, porque sua falsa religião lhe inculcou a convicção de que o assassinato é permitido em certas condições. Essa convicção subjetiva não lhe dá, no entanto, o direito enquanto tal. O policial que o impede de praticar seu ato não comete injustiça. Tomar-se-ia por louco aquele que afirmasse que o assassinato é certamente mal, mas que o assassino tem, em razão de sua dignidade humana, o direito de não ser impedido de matar. É exatamente isso que fez o Concílio Vaticano II. Ao dizer que alguém tem, ela tem o direito interno de, em sua consciência, seguir uma falsa religião, aderir a uma falsa religião, o Vaticano II reconhece que isso é um direito. E essa comparação com o assassinato é espetacular, porque pode ser que uma pessoa, por uma razão ou outra, considere que matar alguém seja um direito dela, e ela age segundo a sua consciência. Mas ela não só pode, ela deve ser impedida de fazer isso. E a verdade é, sejamos claros, aderir a uma falsa religião é mais grave do que matar alguém. Por mais que hoje, na nossa mentalidade materialista, a gente não consiga perceber isso. Um ato ofende o 5º mandamento da lei de Deus, o outro ofende o 1º. É evidente que esse é mais grave. É evidente. E este ato que ofende o 1º mandamento pode levar multidões para o inferno. O que é uma heresia, o que é uma má doutrina que é propagada. Se eu mato uma pessoa, é claro que isso é um ato gravíssimo. Eu tiro a vida daquela pessoa. Mas se eu propago uma heresia, eu posso levar milhões de pessoas para o inferno com aquilo. Vejam a gravidade. E aí o Padre Matias, espetacular como de costume, vai dizer: quem sustenta uma coisa parecida, ou seja, quem sustenta uma coisa parecida do que dizer que um assassino, se seguir a sua consciência, pode matar alguém? É quase o que pretende Dignitatis Humanae, diz o Padre Matias. Esse texto ensina que todos os homens têm o dever de procurar a verdade e de a receber, mas acrescenta que se alguém consciente ou inconscientemente adere ao erro, tem um direito a não ser impedido de agir segundo esse erro, e isso em nome da dignidade humana. Vejam como o Padre Matias ele desmonta a Dignitatis Humanae com uma série de perguntas precisas, lógicas. Uma pessoa enganando-se de boa fé não merece certa indulgência?
Uma pessoa que se engana de boa fé deve, sem dúvida, ser tratada com caridade e prudência, mas não adquire, no entanto, o direito de espalhar seu erro. Um distribuidor ou fabricante de alimento não pode ter o direito de espalhar produtos perigosos para a saúde sob o pretexto de que age com boa consciência. Do mesmo modo, o erro religioso, sendo mortal para as almas, é normal que o Estado proíba sua publicidade. Vejam a clareza disso. Vejam a clareza desse raciocínio e como ele escapa a boa parte dos fiéis hoje. Infelizmente, boa parte das autoridades eclesiásticas. A difusão da heresia é um grande mal para arrematar. A Igreja considera a bom direito a difusão da heresia um assassinato cometido contra as almas. Mesmo dentro do rol do 5º mandamento existe o pecado de escândalo, que é um pecado que é contra a alma da pessoa. Porque o homem ele é corpo e alma. Então não deixa de ser, claro, um pecado contra o 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Você colocar, então, um homem, por exemplo, mais velho, que seduza uma jovem e leve-a a pecar contra a castidade, isso é um pecado, além de ser um pecado contra o 6º mandamento, é um pecado de escândalo. Um homem que tira a inocência. O que o Nosso Senhor fala do escândalo no Evangelho? É inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que o praticam, que o cometem. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar. São palavras duríssimas. E hoje nós não percebemos quão pernicioso é permitir que as falsas religiões existam e sejam propagadas. Liberdade religiosa, liberdade de culto, mas também liberdade de expressão. Nesse caso, indevida. Não deveria ser assim. E aí, só para comentar pelas palavras, né, do Padre Matias, essa nova liturgia, né, que alterou, né, a festa de Cristo Rei. A nova liturgia conservou a festa de Cristo Rei. A nova doutrina introduzida pelo Vaticano II se traduziu também na liturgia no Novo Missal de 1969. A festa de Cristo Rei foi transferida do último domingo de outubro, como eu falei, para o último domingo do ano litúrgico, significando que o reino de Cristo Rei só virá no fim dos tempos e que não se pode ou não se deve realizar no momento. Então, depois ele vai desenvolver, vocês leiam, porque de fato isso é uma verdade. Isso é uma verdade inquestionável. Que esse ponto da reforma litúrgica, na prática, é uma negativa do reinado social, da fé no reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui essa parte eu preciso me debruçar sobre ela, e eu vou encerrar a aula antes de eu ler a introdução, e vou mostrar para vocês como isso aconteceu no Brasil, que não foi por influência do Vaticano, tá, gente? No Brasil não foi, mas sem dúvida nenhuma o Concílio Vaticano II influenciou decisivamente. Pelo menos em não permitir o resgate do que nós tínhamos no Império. Vejam, eu vou ler ao final a Constituição do Império e a Constituição atual acerca da liberdade religiosa, justamente para que vocês percebam, na prática de um Estado, o que é a dignitas humana e o que ela representa. Mas vamos ver aqui o que o Vaticano fez, porque isso aqui escandaliza o bagre mais ensaboado dos negacionistas da crise. Vejam o que está escrito aqui. Vejam o que a Santa Sé fez depois do Vaticano II contra os Estados católicos. Isso é escandaloso. Quais são as consequências da liberdade religiosa? É o último ponto da aula. A primeira consequência da liberdade religiosa pregada pelo Vaticano II foi que os Estados ainda católicos tiveram que mudar sua Constituição. A liberdade religiosa trouxe a laicização do Estado e uma descristianização sempre mais avançada da sociedade. Como se dão os mesmos direitos a todos os erros, a verdadeira fé desaparece sempre mais. O homem que, por sua natureza decaída,
tende geralmente a seguir a via mais fácil, tem necessidade da ajuda das instituições católicas. Numa sociedade marcada pela fé católica, muito mais homens salvarão sua alma do que numa sociedade em que a religião é um negócio privado e a verdadeira igreja deve existir ao lado das inumeráveis seitas que possuem os mesmos direitos que ela. É isso que nós vivemos no Brasil hoje. É evidente que isso contribui para a perdição eterna das almas. Isso é notório, é óbvio. E aí vejamos o que a Santa Sé fez. Essa parte é escandalosa. Quais foram os países que tiveram que mudar sua Constituição depois do Vaticano II? Um exemplo característico é a Colômbia. A população desse país era 98% católica. E a religião católica, a única reconhecida oficialmente pela Constituição. A contragosto, o presidente teve que ceder à pressão exercida pelo Vaticano em nome do concílio e mudar a Constituição em 12 de julho de 1973. Na mesma época, as seitas protestantes, apoiadas financeiramente pelos Estados Unidos, partiram para o assalto à América Latina. Hoje o país está invadido pelas seitas. Algumas cidades têm mais templos protestantes do que igrejas católicas. Isso é gravíssimo. Então vejam, a Santa Sé não se contentou em publicar um documento com um erro doutrinal grave, ou vários erros doutrinais, mas na prática, institucionalmente, diplomaticamente, pressionou as nações católicas a deixarem de ser católicas. Isso é muito escandaloso. Eu não sei se vocês conseguem perceber que isso é um passo além na maldade. Porque você coloca... vejam que a Dignitatis Humanae, tudo bem, é um documento que propaga a liberdade religiosa, mas a própria igreja pressionar uma nação para que ela deixe de ser católica, isso é um absurdo. E é isso que acontece hoje, até hoje. E vocês verão que na Espanha é mais grave ainda. E pensem no estado dessas nações hoje, como essas nações estão hoje. A liberdade religiosa conciliar foi imposta a outros países. 2 cantões suíços, Le Tessin e Le Valais, tiveram que mudar suas constituições também, sob a pressão do núncio. Tudo fundamentado aqui. Na Itália, uma nova concordata foi assinada em 11 de fevereiro de 1984. As falsas religiões obtiveram a igualdade de tratamento com a igreja, etc. E é Roma mesmo que pede essas mudanças. O padre Matias faz questão de destacar. Foi um pedido de Roma, uma imposição, para que o erro fosse implementado. Pode-se citar um último exemplo, que é o caso da Espanha, que é o mais escandaloso. O caso da Espanha é particularmente interessante, porque a concordata assinada em 27 de agosto de 1953, entre a Espanha e a Santa Sé, era considerada por Pio XII um modelo do gênero. Seu artigo 1º começava assim, vejam como estava previsto antes do concílio. A religião católica, apostólica e romana continua a ser a única da nação espanhola, simples, direta. E essa concordata ratificava o Fuero de los Espanhóis, a Carta dos Espanhóis, de 13 de julho de 1945, cujo artigo 6º era particularmente claro. A profissão e a prática da religião católica, que é a do Estado espanhol, gozarão da proteção oficial. Ninguém será inquietado por suas crenças religiosas, nem pelo exercício privado de seu culto. Não se autorizarão outras cerimônias, nem manifestações exteriores que as da religião católica. Isso em 1945, isso foi ontem. Foi ontem. Se defendermos isso aqui no Brasil, aliás, eu estou a defender a aula inteira, né? Eu serei algemado em algum momento. Entrará um agente da SWAT ali pela janela. E aí, vejam o que aconteceu depois do concílio. Imediatamente depois do concílio, em 1965, vejam o que a Espanha foi obrigada a fazer. O que ocorreu em 1965?
a Declaração Dignitatis Humanae contradizia frontalmente esse artigo 6º. Sob pressão do Vaticano, a Espanha outorgou, então, em 1967, a liberdade aos outros cultos, referindo-se expressamente ao Vaticano II. Isso é que é escandaloso. A Espanha, a contragosto, então eles colocaram lá, que foi por pressão do Vaticano, e expressamente, com referência expressa ao Vaticano II. Depois desta declaração do Concílio, aqui está entre aspas, abre aspas, depois desta declaração do Concílio, a necessidade apareceu de modificar o artigo 6º do Fuero de los Espanhóis. Nova formulação. A profissão e a prática da religião católica, que é a do Estado espanhol, beneficiar-se-ão da proteção oficial. O Estado assegurará a proteção da liberdade religiosa, que será garantida por eficaz disposição jurídica que salvaguardará tanto a moral como a ordem pública. Essa nova redação, e isso deve ser anotado expressamente, havia sido antes aprovada pela Santa Sé. Vejam, a Santa Sé teve que aprovar a autorização da liberdade religiosa em solo espanhol. Vejam a gravidade disso. O que manifesta esse exemplo da Espanha? O exemplo da Espanha mostra a evidência, a contradição entre a doutrina tradicional e a do Vaticano II, já que o que era louvado antes de 1965 se tornou subitamente condenado depois dessa data. Isso aqui é espetacular. Quer dizer, é um escândalo. Mas isso aqui mostra como, na prática, a doutrina da Dignitatis Humanae, ou a antidoutrina da Dignitatis Humanae, é uma ruptura com o ensino tradicional da Igreja. O Papa Pio XII louvava, em 1945, o texto da Espanha, o reconhecimento da Igreja Católica como oficial, e louvava também como um modelo o fato de que as outras religiões não poderiam ser praticadas em público. Em 1967, com base na Dignitatis Humanae, com base no Concílio Vaticano II, a liberdade religiosa foi instaurada. Como não sustentar que houve uma ruptura no Concílio Vaticano II? Como não sustentar que houve um erro, que isso está errado, que isso é contrário à doutrina de sempre da Igreja? Isso não pode ser negado por quem se debruce sobre essa questão. Não pode. E aí, para fechar, a última pergunta da aula: o que prova a aplicação do texto do Vaticano II sobre a liberdade religiosa? Os anos que seguiram o Vaticano II mostraram a verdade das proposições de Leão XIII, afirmando que a liberdade religiosa conduzia necessariamente à impiedade. Nos nossos países não é somente a fé que desapareceu, mas também a moral cristã. Os casamentos naufragam, as famílias se desfazem, a criminalidade não cessa de crescer e encontra-se com dificuldade alguém que queira crescer, exercer bem a autoridade. Qualquer um que abra só um pouquinho os olhos vê que nossa sociedade despenca no caos. Essa situação não mudará verdadeiramente até que a sociedade reconheça de novo Cristo como seu rei e não deixe mais o campo livre para todos os erros. Pois, como afirmava o Cardeal Pi de Poitiers, que era a referência do Papa São Pio X e de muitos outros, quando ele não reina pelos benefícios ligados à sua presença, reina por todas as calamidades inseparáveis de sua ausência. Eu até vou ler de novo essa frase porque ela é espetacular. Quando ele não reina pelos benefícios ligados à sua presença, reina por todas as calamidades inseparáveis de sua ausência. Vocês acham que é coincidência o fato do divórcio ter sido permitido no Brasil logo depois do Concílio Vaticano II? Vocês acham que é coincidência essa escalada na descendente do nosso país a partir da década de 60, justamente quando aconteceu o Concílio Vaticano II? E é evidente que isso se manifestou em inúmeras outras nações católicas pelo mundo. É evidente que isso não é uma coincidência. É evidente que isso é uma consequência direta. E aí nós temos aqui o nosso exemplo tupiniquim, antes de eu ler a conclusão da aula. Vamos comparar a Constituição Política do Império do Brasil, de Constituição de 1824,
com a Constituição atual a respeito da liberdade religiosa. Vejam o que dizia a Constituição do Império. Primeira nota assim, claríssima, em nome da Santíssima Trindade. A Constituição começa assim. Artigo 5º. Era artigo 5º também, coincidentemente. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Isso logo depois da proclamação da independência. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Isso era a Constituição de 1824, claríssimo. De alguma forma, um modelo também, claro, não poderá não ser a perfeição, evidente que não, mas um modelo como era a louvada Constituição Espanhola pelo Papa Pio XII. Então, só havia culto privado, doméstico, por parte das falsas religiões, jamais público, jamais exterior. Olha a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 sobre esse mesmo assunto. Aí eu comparo, em nome da Santíssima Trindade, hoje é sob a proteção de Deus. Lá no preâmbulo, quem é Deus? Que Deus é esse? Não se fala. A Constituição do Império era em nome da Santíssima Trindade, o Deus verdadeiro, o Deus unitrino. Agora é sob a proteção de Deus, é o Estado laico, é o Estado ateu na prática. Artigo 5º, também artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vejam, não tem religião oficial. O culto público é garantido à religião verdadeira, que é a católica, e às falsas, sem qualquer distinção. É isso que nós temos hoje. E quantas almas vão para o inferno por conta disso? E o triste é ter de reconhecer que a Constituição de 1988 está de acordo com um documento oficial do Concílio Vaticano II, que é a Dignitatis Humanae. Eu tinha preparado aqui um exercício maravilhoso em que eu ia ler, não vai ser possível, mas eu deixo de dever de casa para vocês. Comparação entre a doutrina tradicional sobre a liberdade religiosa e o que foi exposto sobre o assunto no Concílio Vaticano II. Então aqui, eu peço até depois ao Vinícius que bote também na descrição do vídeo no YouTube, porque aqui eu seleciono trechos de vários documentos tradicionais da Dignitatis Humanae para que vocês leiam e comparem. Então quem quiser tirar uma foto aqui depois, eu vou deixar antes do seu João Caetano levar para casa, né, que ele, normalmente o meu amigo leva para casa os meus resumos com o maior prazer que eu entrego para ele, mas antes dele levar, se vocês quiserem tirar aqui uma foto, primeiro, carta encíclica Immortale Dei do Papa Leão XIII. Então, vários trechos aqui que condenam a liberdade religiosa. Carta encíclica Libertas do Papa Leão XIII. Então, tem vários trechos aqui que condenam também. E aí vocês vão ter que procurar ali no livro, porque é tudo referente àquele documento ali. Carta encíclica Quas Primas de Pio XI. Também trechos que falam da realeza social, e aí depois a Dignitatis Humanae, para que vocês possam comparar. Não deixem de ler a Immortale Dei, a Libertas, a Quas Primas e a Dignitatis Humanae e compará-las. E vocês perceberão como, de fato, a Dignitatis Humanae é inquestionavelmente uma ruptura com o ensino tradicional da Igreja e é um erro, sem dúvida nenhuma, a liberdade religiosa é um erro que foi propagado pelo Concílio Vaticano II. E aí, como eu tenho feito por hábito, eu encerro aqui e simplesmente lerei a conclusão da aula, na qual eu já anunciarei a aula do mês que vem. Vamos lá. Conclusão da aula. Uma simples comparação entre a doutrina tradicional da Santa Igreja Católica sobre o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a consolidada condenação do erro do liberalismo, notadamente quanto à denominada liberdade religiosa, com o conteúdo da Declaração Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II sobre a mesma liberdade religiosa, deixa muito evidente a gravíssima ruptura com a sagrada tradição
operada por tal documento, com consequências funestas para a Santa Igreja e a sociedade. A liberdade religiosa deixou de ser tratada como um erro, um pecado, uma ofensa a Deus, consistente no abuso da liberdade dada por Deus ao homem, para ganhar o estatuto de direito natural, ou seja, um direito inerente à natureza da pessoa humana. Independentemente se o homem presta o culto devido ao Deus unitrino, na Santa Igreja Católica ou não. Sob um falso pretexto de defesa da dignidade da pessoa humana, consubstanciada no impedimento de qualquer coerção em matéria religiosa e no respeito à chamada liberdade de consciência, com fundamento na Declaração de Dignitatis Humanae, boa parte dos que se dizem fiéis católicos, sejam leigos ou mesmo clérigos, muitas vezes integrantes de altos postos da hierarquia eclesiástica, passaram a defender a liberdade religiosa e de culto, público e privado, mesmo com relação às falsas religiões. A eventual tolerância ao erro por prudência e caridade passou a ser tratada como exigência moral, como um direito natural. O erro passou a ter direitos que devem ser respeitados sob pena de gravíssima injustiça. Assim, um estudo sério e honesto de documentos anteriores ao Concílio Vaticano II, tais como as encíclicas Immortali Dei e Libertas do Papa Leão XIII e a encíclica Quas Primas do Papa Pio XI, ao lado da leitura da Declaração de Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II, evidencia cabalmente os erros deste último documento em pontos centrais da doutrina da Santa Igreja, como foi mencionado acima. Além disso, a observação atenta do lastimável estado atual das antigas nações católicas igualmente demonstra quão perniciosa para a sociedade foi essa ruptura da atual hierarquia eclesiástica com que a Santa Igreja sempre ensinou e defendeu, no que concerne ao reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. No Brasil, a comparação da primeira Carta Magna do Império de 1824 com a Constituição atual de 1988 também evidencia tal discrepância. Na próxima aula, nós vamos aprofundar o nosso estudo sobre os principais erros do Concílio Vaticano II, momento em que nos aprofundaremos sobre dois fios diretos da liberdade religiosa definida pela Declaração de Dignitatis Humanae, quais sejam o ecumenismo e o diálogo interreligioso, como expostos pelo decreto Unitatis Redintegratio e pela declaração Nostra Aetate, sempre a partir dos preciosos ensinamentos do Padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, no seu Catecismo Católico da Crise na Igreja. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva o nosso Pai São João Bosco, viva São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.